adorando o Senhor nas redes sociais de forma online, você que está ao vivo, você que às vezes está ouvindo este culto em outro horário, mas o Senhor está conosco, Ele está com você e Ele recebe a nossa adoração. Eu quero começar esse culto hoje lendo lá em Filipenses 3, a parte B do verso 13, diz assim, se você quiser procurar na tua Bíblia, Filipenses 3, do 13, a parte B e o 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé, para estarmos louvando este hino que diz isso: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Cristo.
meditando nela, dizendo: Senhor, tua é a glória, tua é a honra. Eu vivo para te adorar, Senhor. Eu vivo para te exaltar. Assim, Senhor, eu quero viver. Se em algum momento, Deus, eu tenho vivido para os meus desejos, os meus sentimentos, eu abro mão disso agora, Pai, porque eu te conheço, Jesus. Eu quero viver para te exaltar, porque tu é a glória. Amém? Cante essa música comigo, adorando o Senhor.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom estarmos aqui nesta noite, juntos para adorarmos o nosso Deus. Eu quero louvar pela sua vida, pela sua família, por este privilégio de estarmos juntos nesta noite, podermos também ser edificados através da sua palavra. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, eu quero ler apenas o versículo de número 8. Nós estamos pensando, meus irmãos, sobre o tema como viver com sabedoria, à luz do texto escrito por Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes. Nós temos visto alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam a entender quais são as atitudes daqueles que vivem de fato com sabedoria neste mundo, daqueles que procuram agir de maneira sábia, de uma maneira que glorifique e exalte o nome de Deus, mas também de uma forma da qual não teremos que enfrentar diversos danos. A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E no versículo 8, meus irmãos, Salomão vai dizer que há um tempo de amar e há um tempo de aborrecer, há um tempo de guerra e um tempo de paz. Quais são os princípios que Salomão está nos ensinando a partir desse texto da palavra de Deus? Quarta-feira passada nós falamos sobre a primeira expressão do versículo, quando Salomão disse que há um tempo de amar e há um tempo de aborrecer. Hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre a segunda parte desse texto, quando Salomão, o rei mais sábio que houve sobre a face da terra, nos afirma que há um tempo de guerra e há um tempo de paz. Salomão observou, meus irmãos, que na vida os conflitos, as guerras, as celeumas, os mal entendidos, as intrigas, são algo natural. Mas Salomão também percebeu que, embora haja esse tempo de guerra, esse tempo de conflito, existe também aquilo que nós podemos chamar de um tempo de paz, de um tempo de refrigério, um tempo onde o conflito, a oposição, o confronto e até mesmo o desejo de eliminar o outro já não serão mais presentes na sociedade. O que Salomão está nos ensinando, meus irmãos, é que só vive com sabedoria aquele ou aquela que sabe que os conflitos desta vida não serão duráveis. Uma das coisas mais antigas do mundo é o conflito e a guerra. Aliás, meus irmãos, a Bíblia diz, desde o livro do Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, os seus próprios filhos, Caim e Abel, entraram em conflito. E eles entraram num acirrado litígio, aonde Caim não apenas desejou, mas tirou a vida de Abel. Ali começa a guerra.
Ali começa o conflito e esse desejo de eliminar o outro. A Bíblia nos apresenta, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, um contexto totalmente permeado pela guerra. Isso nós vemos tanto nas páginas do Antigo Testamento, como também nas páginas do Novo Testamento. Se você olhar para a história do povo de Deus, você perceberá que Deus permitiu que eles enfrentassem várias batalhas. Isso não apenas no texto do Antigo Testamento, como alguns pensam, mas inclusive no Novo Testamento nós vemos um conflito de guerra, quando o Império Romano coloca as suas forças, a sua política tirana sobre o povo de Deus. Se você olhar para a história bíblica, você perceberá uma sucessão de impérios e de grandes guerras que foram promovidas ao longo da história. O primeiro império que nós vemos na Bíblia Sagrada é o Império Egípcio. Depois nós vemos a queda deste império e o surgimento de um outro império chamado Império Sírio. A Bíblia também nos fala de um grande império chamado Assírio, que foi um império que levou cativo o reino do norte para a Síria, e de lá eles nunca mais voltaram. Vemos também a queda do Império Assírio no contexto bíblico e o surgimento do Império Babilônico, com o seu poderoso rei Nabucodonosor promovendo as suas guerras e levando cativo o reino do sul de Israel, por onde eles permaneceram cerca de 70 anos. Mas a Bíblia fala também da queda deste Império Babilônico e o surgimento do Império Persa. A Bíblia nos mostra no período interbíblico, que vai de Malaquias até o Evangelho de Mateus. Eu não sei se você sabe, mas entre esses dois textos, aonde nós temos a separação do Antigo para o Novo Testamento, há um período histórico de 400 anos. Este período é chamado pelos teólogos período interbíblico, e é o período quando Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores que já houve sobre a face da terra, consolida o seu império. A Bíblia fala e nos mostra, através da sua cultura, o surgimento do Império Grego. Quando Alexandre o Grande morre, por não ter filhos, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, e a Palestina ficou sob a propriedade de um desses generais. E este império começou a levar a sua cultura, a sua língua ao povo judeu. Quando olhamos para o tempo de Jesus, especialmente nas páginas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que o Império Romano, com as suas guerras, consegue então entrar em cenário. E anos mais tarde, ele foi vencido pelos bárbaros, depois de ter promovido muitas guerras e muitos conflitos entre várias e várias gerações. Isso apenas para ficarmos no contexto bíblico. Mas se olharmos, queridos, do cristianismo primitivo até os nossos dias, quantas guerras, quantos conflitos, quantas disputas por terra, por espaço, por religião não foram cometidas na história. Aliás, quando nós olhamos para o tema da guerra, nós percebemos que a guerra sempre foi uma coisa terrível, e ela deve ser evitada sempre que possível. E talvez a sua pergunta nesta noite seja: por que as pessoas fazem guerra? Porque há dentro de nós, queridos, muitas vezes esta vontade e este desejo deliberado de entrar em conflito com outras pessoas. A Bíblia nos mostra em Tiago,
capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, abra a sua Bíblia, nesse texto da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. A Bíblia diz, queridos, que a guerra, ela não vem de outro lugar senão do egoísmo dos seres humanos. Tiago diz que a guerra vem da nossa carne, ou dos nossos prazeres carnais que militam contra a ação do Espírito Santo de Deus. Tiago diz que as guerras e as contendas, elas vêm desse espírito de cobiça, de inveja e de egoísmo. Quando as pessoas fazem guerra? Talvez esta seja uma das perguntas mais importantes de respondermos nesta noite. E eu quero fazer algumas declarações para você à luz desse tema da palavra de Deus. Primeiro, as pessoas fazem guerra quando não há diálogo. As pessoas entram em confronto, e às vezes confronto de morte, quando elas não têm a capacidade de conversar, quando elas não têm a capacidade de ouvir a opinião do outro. A guerra, meus irmãos, é sempre fruto de uma falta de diálogo, ou senão de um diálogo que não foi eficiente. Por isso que a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A única maneira, meus irmãos, de acabarmos com a guerra no mundo é através do diálogo. Mas eu quero pensar com você não apenas nessa guerra no campo mundial, essa guerra das sociedades, dos governantes, das grandes potências. Eu quero pensar com você na guerra essencial que há em cada um de nós, na guerra que há no nosso ambiente familiar, do esposo contra a esposa, a guerra dos pais contra os filhos, a guerra que há no ambiente de trabalho, quando um funcionário tenta passar a perna no outro, a guerra que há nos ambientes tidos ambientes de amigos. Eu quero pensar com você nesse conflito essencial que existe em todos os ambientes onde há a relação humana, porque os mesmos princípios que se aplicam aos grandes impérios, meus irmãos, também se aplicam ao nosso lado. O mesmo princípio que aplica entre as guerras das grandes potências mundiais aplica-se aos conflitos do seu casamento, daqueles que talvez por falta de diálogo não conseguem entrar no denominador comum quando estão diante de você. A única maneira, queridos, de promover acordo entre duas pessoas que pensam de forma diferente é através do diálogo. E por isso, pela falta de diálogo, muitas pessoas entram em guerra, pessoas matam e pessoas morrem em nome dos seus ideais. Em segundo lugar, por que as pessoas fazem guerra? Quando os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Quero ler com os irmãos apenas
o versículo número 24. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 24. Veja o que diz o apóstolo Paulo nesse texto da palavra de Deus. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Aqui, meus irmãos, Paulo está estabelecendo um grande princípio que deve nortear as nossas relações. Todas as vezes que você for dialogar com alguém, todas as vezes que você for se relacionar com uma pessoa, o que Paulo está dizendo é que o interesse desta pessoa deve estar em primeiro lugar. A Bíblia diz, queridos, que o estilo de vida cristã não é um estilo de vida egoísta. Por isso que em Romanos capítulo 15, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós que somos fortes, você que é espiritual, você que é crente, você que conhece a palavra de Deus, deve ou devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós, como povo de Deus, precisamos sempre buscar em primeiro lugar o interesse das outras pessoas e não necessariamente o nosso. Mas é importante também dizer que Paulo coloca um crivo de medida, porque não basta apenas que o interesse da outra pessoa seja colocado em primeiro lugar. Paulo diz na parte B do versículo de número 1: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que for bom para a edificação. Ou seja, se aquilo que o seu próximo almeja, se aquilo que o seu próximo deseja é bom para a sua edificação, vai construir algo de positivo na vida dele, então você deve agradá-lo. O que a Bíblia está dizendo, queridos, que o cristão, ele nunca coloca os seus anseios, as suas vontades em primeiro lugar. Ele está sempre disposto a servir. Ele está sempre disposto a ser generoso. Ele está sempre disposto a doar daquilo que tem e daquilo que é. Por isso, meus irmãos, que em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, veja que princípio extraordinário da palavra de Deus. A Bíblia diz que a alma generosa engordará, e o que regar, esse também será regado. A Bíblia está dizendo que a chave da prosperidade, não apenas material, mas sobretudo emocional e espiritual, está na vida daquele que é generoso. Quanto mais egoísta, meus irmãos, quanto mais avarento, quanto mais individualistas nós somos, mais guerras nós vamos virar, e mais dificuldades nós iremos encontrar nas nossas vidas. Pastor, quando as pessoas fazem guerra, quando os interesses individuais estão acima dos coletivos. Isso, queridos, é um princípio que se aplica a toda situação. Todos os impérios que já existiram na história da humanidade, e todas as nações que ainda existem hoje, só estão fazendo guerra porque os seus interesses particulares, o interesse daquela nação, o interesse daquele presidente, está acima do coletivo. Essa guerra comercial que há entre o mundo, das grandes potências, não é por outro motivo, meus irmãos, senão o desejo de destaque. Não há o interesse da prosperidade, do crescimento mundial. É cada
país, cada potência, tentando favorecer o seu espaço. É isso que tem gerado esse conflito entre Estados Unidos e China. É isso que tem gerado esse conflito entre as potências mundiais, por comércio, por tecnologia, por vendas, por compras. O interesse individual está acima do interesse coletivo. Terceiro, quando as pessoas fazem guerra, quando os ideais possuem mais valor do que a própria vida. Há um princípio, queridos, da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos fala do que aconteceria nos últimos dias, quando estivéssemos próximos da volta de Jesus. E esse é um texto profético que nos fala quando os homens amariam mais os seus ideais do que a própria vida das pessoas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: sabe, porém, estas coisas, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, serão implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde esta profecia da palavra de Deus tem se cumprido. Hoje as pessoas estão lutando pelos seus ideais, mas não estão lutando mais pela vida. As pessoas são a favor, muitas vezes, de coisas, de mensagens e de políticas que intentam contra a própria vida. Haja vista pessoas que intentam a legalização do aborto, pessoas que lutam por este ideal e não percebem que através deste ato muitas crianças inocentes estão perdendo a sua chance e a sua oportunidade de viver. Há pessoas que estão colocando os seus ideais acima da vida, como por exemplo esta guerra que há entre heterossexuais e homossexuais. Pessoas que muitas vezes matam o outro pelos seus ideais. Gente que agride, gente que bate, gente que esbofeteia, gente que assassina em nome dos seus ideais políticos, gente que se envolve com crime organizado, com quadrilhas, para que os seus ideais sejam implantados. São pessoas que não têm nenhum amor, nenhuma afeição pelo próximo. O Paulo já previa esse tempo, queridos. Ele dizia: nos últimos dias os homens serão irreverentes, desafeiçoados, ou seja, não terão afeição por ninguém, serão implacáveis, homens tiranos, sem domínio de si, serão cruéis. Os seus ideais, os seus valores, as suas crenças estarão acima da vida. Em nome de ideais políticos, pessoas matam. Em nome de ideais sociais, pessoas matam. Em nome de ideais religiosos, queridos, tem surgido como nunca antes na história grupos e grupos de terrorismo. Quantas barbaridades o nosso mundo tem visto por causa desse radicalismo, por causa deste amor aos ideais em detrimento da vida. Qual deve ser a atitude do cristão diante de um conflito? Eu creio que esta é a pergunta mais importante para respondermos nesta noite. Você que é cristão, você que está aqui, você que também está acompanhando este culto pelas redes sociais, qual deve ser a sua atitude de cristão
diante de um conflito, tanto diante de uma guerra de proporções talvez mundiais, como talvez uma guerra na sua casa, na sua família, talvez um conflito na empresa que você trabalha. Qual deve ser o seu comportamento e a sua atitude? Primeiro, tenha sempre uma atitude protetiva e não ofensiva. O nosso instinto carnal, queridos, é todas as vezes que nós somos atacados, todas as vezes que alguém nos fere, todas as vezes que alguém vem ao nosso encontro para nos trazer prejuízo, o nosso instinto natural é também atacar esta pessoa. É um instinto. Isso está no nosso DNA pecaminoso. Alguém te bate e o seu impulso carnal, o seu desejo é também bater nessa pessoa. Alguém fala mal de você e o seu impulso natural é também de alguma forma prejudicar essa pessoa. Não é natural pagar o mal com o bem. Apenas o cristão genuíno e verdadeiro consegue romper esta lógica. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18: não torneis a ninguém mal por mal, antes esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Todas as vezes, meus irmãos, que estivermos diante de um conflito, nós devemos trabalhar para que a paz seja promovida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pastor, qual deve ser a minha atitude diante de um conflito? Protetivo. Veja bem, você deve se proteger, você deve se guardar, você deve ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Você não deve se colocar numa posição vulnerável, mas você não deve também atacar aquele que se coloca como inimigo diante de você. Esse, meus irmãos, sempre foi o grande jogo de Satanás. E é isso que alimenta o ciclo da maldade, da guerra e do conflito. Por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que Jesus está nos ensinando, queridos, é um outro princípio, porque o princípio daquela época era olho por olho e dente por dente. O princípio daquela época era de que eles deviam amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Jesus disse: não, não, não. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Tenha uma atitude protetiva. Algumas pessoas interpretam esse texto de forma equivocada. Quando a Bíblia diz que nós devemos dar com a face quando já levamos uma bofetada na outra, a Bíblia não está incentivando a covardia. A Bíblia não está incentivando o espírito de masoquismo, de alguém que se coloca à disposição do outro para sofrer, para apanhar, para ser ridicularizado. O que a Bíblia está tentando dizer, queridos, é que nós não devemos agir com o mesmo espírito do perverso. Você não vai conseguir resistir o perverso com perversidade. Se alguém te faz mal, se alguém te fere, o que a Bíblia está dizendo é: não fira esta pessoa.
porque somente Ele habitará a justiça. Por isso que Jesus, ele vai como que explicar o texto, ele diz: se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, ou seja, dele também a capa. Não fica resistindo, não fica brigando com o perverso, não fica lutando contra ele para ver quem pode mais, quem é mais sábio, quem é mais inteligente. É isso que o diabo quer fazer para destruir a sua casa, é isso que o diabo quer fazer para minar o seu casamento. A gente fica discutindo quem está com a razão, a gente fica discutindo quem sabe mais, quem é mais justo, quem está sendo correto. E nesse sentido, queridos, todos pecam. Pastor, o que eu devo fazer como cristão diante de um conflito? Primeiro, tenha uma atitude protetiva, se proteja, seja prudente, não dê as costas para o seu inimigo, não seja vulnerável, mas não o ofenda, não o ataque, não use as mesmas armas que ele porventura esteja usando. Segundo, qual deve ser a atitude de um cristão diante de um conflito? Amplie a sua visão espiritual. Não se esqueça, querido, que nós, como cristão, jamais venceremos os conflitos das nossas vidas se nós tivermos apenas uma visão carnal da situação. O problema não está apenas no seu casamento, o problema não está na sua fábrica apenas, o problema não está apenas nos partidos políticos, na esquerda e na direita. O problema, queridos, está numa outra região. A questão de todo conflito, antes de mais nada, é espiritual. Quando você observa aquela luta, aquele conflito de centenas e centenas de anos na faixa de Gaza, aquilo, meus irmãos, não é apenas carnal, não é um conflito meramente social. Há por trás daquele conflito humano uma batalha espiritual. Não se engane, esta guerra entre as potências mundiais não é apenas uma guerra financeira, não é apenas uma guerra monetária. Há por trás da história uma ação espiritual. E você que conhece um pouco do Apocalipse, e você que conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que tudo tem se arquitetado para o surgimento do anticristo. Tudo. A unificação de um só governo, o surgimento de uma só moeda, o mundo inteiro globalizado, vivendo debaixo de um único ideal, a perseguição de qualquer pensamento religioso que intenta se impor como a verdade, esta onda mundial para destruir os valores da família. Com qual intenção? Com qual intenção alguns países estão lutando para que os templos e as igrejas cristãs sejam fechadas? Você acha mesmo que é tudo social? Há, queridos, uma batalha espiritual. O mundo está caminhando para o seu término. É isso que diz a palavra de Deus. E todas as nações da terra, quer vejam ou quer não vejam, fazem parte desse processo. Por isso que todas as vezes que nós observarmos um conflito, nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, é que no nosso mundo há forças espirituais que controlam. E o papel da igreja, queridos, é orar. O papel da igreja é interceder. O papel da igreja é pregar a mensagem de esperança da graça de Deus. O papel da igreja não é ficar com medo,
fugir da batalha. O papel da igreja não é entrar em pânico e pensar o que será de nós. Louvado seja Deus, queridos, por esse privilégio que Ele tem nos dado, de viver aquilo que a Bíblia chama, creio eu, o princípio das dores. Não se engane, meus irmãos, tudo que tem acontecido serve também como instrumento de despertamento espiritual para a igreja. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, não apenas sociais, não apenas políticas, mas espirituais, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Ah, queridos, como será glorioso o dia que a igreja entender o seu papel, e a igreja conseguir olhar para o mundo com essa ótica não meramente carnal, mas sobretudo espiritual. Você faz parte do exército de Deus. Você faz parte da nação santa, do povo adquirido. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja que avança, a igreja que enfrenta, a igreja que tem discernimento espiritual diante dos conflitos, e não se torna uma marionete na mão deles. Sabe, queridos, é triste observarmos pastores, líderes evangélicos e cristãos, que têm se envolvido com a política, muitas vezes nessa visão espiritual. A gente que acha que trata-se apenas de um governo humano, gente que se envolve com a política simplesmente com os ideais sociais, políticos, econômicos, gente sem discernimento espiritual que não percebe que por trás de cada autoridade, de um município, de um estado, de um país, de uma nação, há forças espirituais que entendem contra as vidas que estão naquele lugar. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus deve orar pelas suas autoridades, para que Deus dê a eles o discernimento para agir como convém. Último lugar, qual deve ser a atitude do cristão diante de um conflito? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 65. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 17. Isaías 65, versículo 17. Qual deve ser a atitude do cristão diante de um conflito? Lembre-se, querido, das promessas eternas de Deus. Todo conflito vai ter um fim, toda luta vai terminar, toda batalha tem dia e tem hora para cessar. Por isso, em Isaías, capítulo 65, versículo 17, quando o profeta está falando de novos céus e nova terra, e alguns teólogos creem estar nesse texto a revelação não apenas de coisas que aconteceriam no tempo de Isaías, mas sobretudo quando Deus, através de Jesus, instaurar o seu reino. No versículo 17 nós lemos assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo um regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor,
Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e colherão o seu fruto, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde e nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E no versículo 25, nós vemos, sem dúvida, a parte mais escatológica desta profecia, quando Isaías disse: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Assim diz o Senhor. Amém, queridos? Esse é o tempo de paz, o tempo quando o livro de Apocalipse nos diz que nós estaremos na eternidade ao lado do nosso Deus. Um tempo onde não haverá mais guerras, um tempo onde não haverá mais conflitos, um tempo onde Ele há de enxugar nos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Enquanto esse dia não chega, queridos, é importante lembrarmos que quanto mais se aproximaria o final dos tempos, as guerras seriam abundantes. Eu quero concluir lendo com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Algumas pessoas perguntam: por que o surgimento de tantas guerras? Por que o surgimento de tantos conflitos? Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é ainda o princípio das dores. Tudo o que está acontecendo, meus irmãos, no mundo, essa guerra de armas, essa guerra que gera mortes, essa guerra das famílias, essa guerra das ideologias políticas, essa guerra do comércio, essa guerra do poder, essa guerra por espaço, essa guerra biológica, tudo isso, meus irmãos, é cumprimento das profecias da palavra de Deus. Salomão está dizendo que sábio, ou viver com sabedoria, é vivermos com a certeza de que todos os conflitos desta vida não serão duráveis. Todos eles passarão. A Bíblia diz que passará os céus e a terra. Todavia, as palavras do Senhor Jesus que se permanecerão. Há um tempo, querido, de paz para todos nós. Há um tempo onde a harmonia, onde o amor reinarão sobre a família e sobre a igreja de Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, é preciso que você viva com sabedoria diante dos conflitos desta vida. Primeiro, sempre tendo uma atitude protetiva e nunca ofensiva diante do outro. Segundo, ampliando a sua visão espiritual, sabendo que você não está lutando contra pessoas, mas contra principados e contra potestades. E terceiro, se lembrando das promessas de Deus.
se lembrando da eternidade, esse tempo quando todos nós, sem guerra, sem conflito, sem ideologia, estaremos unidos na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe esta palavra, meus queridos, e que Ele derrame sobre a sua casa, sobre o seu casamento, esse espírito de paz. Que você seja, como Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, um pacificador, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se coloque de pé. Eu quero convidar você, juntamente com a nossa equipe de louvor, a encerrarmos este culto adorando o nosso Deus com esta canção. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, deixar que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através desta canção. Há algo que precisa ser transformado na sua vida. Há, querido, algum conflito que você esteja vivendo no seu casamento, no seu ambiente de trabalho. Eu quero orar com você nesta noite, colocando a sua vida, colocando a vida destas pessoas na presença de Deus, colocando o nosso mundo, o nosso país, colocando todos aqueles que estão debaixo de conflitos sociais, conflitos teológicos, na presença de Deus. Mas feche teus olhos, adore ao Senhor através desta canção, seja um pacificador, não deixe que a guerra, não deixe que o conflito tome lugar no seu coração. Você
louvamos, Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. E a Tua palavra diz que o Senhor jamais desiste de nós. O Senhor não despreza o coração contrito, o coração quebrantado. O Senhor não despreza aquele que volta para a Sua presença, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo, Pai, que muitas vezes nós somos tomados por um espírito de autossuficiência e nós nos esquecemos do Senhor e nós deixamos de depender de Ti, deixamos, Pai, de dar razão à Tua palavra, deixamos de priorizar o Seu reino e a Sua justiça, deixamos, Pai, de colocar as coisas do Senhor, a Tua vontade, em primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus, quando muitas vezes nós promovemos os conflitos e as guerras dentro do nosso lar. Quando muitas vezes, Pai, nós somos tomados por um espírito de orgulho e a gente tenta pagar o mal com o mal. E a gente começa, às vezes, a perseguir as pessoas e a lutar pela força do nosso próprio braço, esquecendo, Pai, que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa luta não é contra sangue, mas, como diz a Tua palavra, a nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Deus, amplia a nossa visão espiritual. Livra-nos, ó Deus, de uma atitude ofensiva, de uma atitude de ataque para com o nosso próximo. Dá-nos o espírito de prudência, dá-nos o espírito de proteção. Faz-nos, ó Deus, nos lembrar das promessas eternas, da paz que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, esta paz que há de reinar sobre nós durante toda a eternidade. Pai, livra-nos do pecado, livra-nos, ó Deus, do egoísmo, livra-nos, ó Deus, da falta de diálogo, que é o que muitas vezes promove a guerra, promove o conflito entre nós e as pessoas que nós mais amamos. Deus, livra-nos de buscarmos os nossos interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos, quando muitas vezes nós pensamos somente em nós, naquilo que nos faz bem, e nos esquecemos do nosso próximo. Deus, perdoa as nossas falhas, quando muitas vezes nós colocamos os nossos ideais, as nossas crenças, quando muitas vezes nós colocamos as nossas verdades acima da própria vida, e a gente mata com palavras, e a gente mata com atitudes, desprezando o nosso próximo e colocando a vida que é tão nobre, que é tão valiosa para o Senhor, em segundo plano. Perdoa-nos, Deus, quando nós, pela nossa falta de sabedoria e de discernimento espiritual, não somos pacificadores, mas somos promotores de guerra, promotores de conflito, de desavença e de desunião. Tua palavra diz: bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que caminham e aonde entram promovem a paz, promovem a reconciliação. Deus, faz de nós pessoas assim, pessoas que promovam a unidade, pessoas que promovam a cumplicidade, pessoas que dissipem a guerra, pessoas que dissipem o mal, pessoas que levem consigo o espírito de conciliação. Dá-nos esta graça, Pai, para que, como diz a Tua palavra, sejamos chamados verdadeiramente de filhos de Deus. Derrama, Pai, esta bênção sobre cada vida, sobre cada família que está aqui nesta noite. Derrama desta bênção sobre cada lar, sobre cada família que nos ouve pelas redes sociais. Abençoa-nos, Pai, e continua usando-nos como instrumento de bênção nas Tuas mãos. É o que nós te
Oramos, Deus, pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida sossegada, uma vida tranquila, conforme nos orienta a tua palavra. Levanta, ó Deus, uma igreja poderosa na oração, uma igreja que intercede, uma igreja que está cheia e tomada de um discernimento espiritual, para que ela possa cumprir o seu papel diante da nossa geração. Santifica-nos, Pai, na tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, na verdade do teu Evangelho, e gera no nosso coração esse desejo e esta vontade de desenvolvermos com as coisas do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, te agradecendo, te louvando por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer através da tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, em nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família, pedir à igreja que continue orando pelas eleições da nova diretoria de nossa igreja, também os professores da nossa escola bíblica e dominical. Quando teremos nossa assembleia no último domingo deste mês, queremos convidar toda a igreja para que juntos possamos estar aqui às 9 horas da manhã, para que através desta assembleia estejamos elegendo nova diretoria para o novo miênio de nossa igreja. Deus continue abençoando você e a sua família, que Ele continue guardando a nossa cidade, nos livrando de todo o mal. É o que nós desejamos a todos aqueles que estão aqui, a todos que estão no meio dos seus lares, que puderam nesta noite ouvir a ministração da palavra de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe grandemente, e que você possa ter o restante de semana realmente abençoado na presença do nosso Deus. Oração silenciosa. Eu convido você a encerrarmos o culto desta noite.